Um troço que é muito sério mesmo, que é a invasão hacker esses criminosos que vêm atuando no mundo inteiro, né? Mas o Brasil aqui tem sido alvo frequente. Nós temos aí milhões de reais desviados por invasões no sistema financeiro. E tivemos invasão também aqui na Prefeitura de Porto Alegre. O Sérgio Stock trouxe a informação hoje pela manhã cedo no Jornal Gente, né? No sistema de dados, especificamente no sistema de IPTU. Olha o risco que isso acarreta, né? Porque o hacker, o invasor, vou usar esse termo, acaba tendo acesso a todo um cadastro, né? Daqui a pouco ele está enviando para as pessoas boletos que não são da prefeitura, mas com a cara daqueles mesmos boletos, que às vezes você não sabe nem mesmo diferenciar, fica difícil diferenciar aqueles boletos, né? E a gente vai procurar justamente a análise desse processo, de quem entende, né? Porque há cuidados a serem feitos, há uma análise que precisa ser feita justamente em cima dessa questão. A gente está em linha com o CEO da Escuna, segmento de segurança cibernético, né? O CEO Gustavo Gonçalves. Gustavo, boa tarde, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Boa tarde, Osiris, e boa tarde, ouvintes da Band. Bom, prazer tê-lo aqui conosco. Há como se proteger disso? O próprio sistema financeiro hoje do país está travando uma luta, né? Com firewalls, com tentativas aí. Ainda é o sistema mais protegido, mas no caso de prefeituras os firewalls são mais fracos, né? Como é que tu analisa essa situação toda? Então, Osiris, a gente, desde nós passamos aqui, né, com o caso do Covid, né, em 2020, Sim. Onde as pessoas começaram a ter que cada vez fazer as suas transações aí de dia a dia muito mais pela internet do que indo presencialmente aos estabelecimentos. Isso foi um movimento de digitalização que aconteceu na iniciativa privada, no setor financeiro e, consequentemente, no setor público, né? E quando isso ocorreu, a gente costuma dizer no mercado de segurança que a superfície de ataque dessas instituições cresceu enormemente, né? Quanto mais serviços nós temos publicados na internet para facilitar a vida do contribuinte, né? Um acesso a uma informação sobre o próprio IPTU, pagamento de boletos que a gente faz no sistema financeiro, né? Hoje é tão simples de a gente fazer isso sem ir a uma agência, sem precisar ir à prefeitura resolver problemas pessoalmente. Por outro lado, isso abre brechas, né? Que muitas vezes são exploradas por esses atacantes. Sim. Agora, como conter essas brechas, né? Tem como fazer isso? Tem como aprimorar esses sistemas? Sem dúvida. Cada vez mais, né, as instituições elas estão se dando conta que investimento em segurança cibernética ele não é mais um gasto, né? Normalmente ele estava lá numa rubrica, né, de gastos administrativos e as instituições estão começando a se dar conta que o investimento em segurança cibernética passou a ser fundamental até para a manutenção da confiança daquela empresa ou daquele órgão público perante os seus consumidores e contribuintes aí, né? Então, o mercado está bastante aquecido, né, nesse sentido. A indústria que está no lado da defesa tem cada vez mais criado alternativas, né, tecnologias novas para proteger as instituições desses ataques, e porque realmente eles têm crescido, o dinheiro que está na mão dos atacantes é cada vez maior, né, então eles cada vez têm mais poder de fogo para fazer os ataques, e isso é uma luta que é constante dia a dia aí. Isso são quadrilhas transnacionais, isso já saiu do território do país, porque hoje não precisa estar dentro do Brasil para atacar uma instituição dessas, né? Não precisa. Algum tempo atrás eu li uma matéria de uma mídia especializada falando que essas quadrilhas, né, que fazem ataques hoje e deixou de ser algo amador, algo quase romântico, né, que existia no início dos ataques dessas invasões, muitas vezes elas têm muito mais orçamento
do que as áreas de defesa das instituições que são atacadas, né? Então, é quase uma briga desleal aí, né? Nessa luta aí entre ataque e defesa aí. E como tu comentaste, né, a gente tem desde grupos hackers internacionais, né, estão pessoas de diversos países interligadas, né, para orquestrar um ataque desse, como também a gente tem visto cada vez mais o crime organizado, que a gente estava acostumado a ver falando sobre ataques a bancos, né, roubos de carros fortes e tal, também entrando nesse mercado de ataque cibernético. Existe a modalidade também do sequestro de senhas, né? Aqueles que entram, travam tudo e aí pedem um valor por aquilo, né? Para liberar os sistemas, né? Sim, isso a gente passou, né, como eu estava te comentando, em 2000 ali no período pandêmico, a gente teve a pandemia do Covid e o que eu chamo aqui da epidemia dos ataques de ransomware, né, que são esses sequestros de dados onde o atacante invade um ambiente de uma empresa, consegue encriptar os dados dessa empresa e pede um resgate pela liberação desses dados, tá, né? Para a empresa conseguir ter acesso novamente aos dados. Mas, além disso, tem crescido também uma outra forma de extorsão, que é, além do sequestro de dados, onde o dado está encriptado, mas dentro da própria empresa, muitas vezes esses dados são extraídos da empresa e o atacante começa um processo de extorsão, né, contra a empresa. Manuseia os dados, para que esses dados... para que esses dados não sejam vazados, né? E aí sim a imagem da empresa ficar ainda mais afetada. Como é que é o trabalho da Escuna? Em que ponto que ela atua? Então, a gente atua desde da camada de análise dos ambientes das organizações para entender o nível de maturidade que ela está quanto à sua proteção, né, do seu ambiente, né? Até a implementação de mecanismos de defesa, monitoração 24 horas por dia, 365 dias por ano, para evitar ataques como esses, né? Então, desde das ações preventivas, né, contra um ataque, até no momento de um incidente, a gente nunca consegue estar 100% seguro, conseguir identificar rapidamente o incidente no começo do processo do ataque e tentar mitigá-lo o mais rápido possível. Quando é encriptado os dados, seja de uma instituição pública ou de uma empresa privada, há como quebrar essa encriptação? Qual é o remédio que se faz daí? Hoje, assim, existem, tá, dependendo do nível de criptografia utilizado, algumas alternativas, mas a chance de sucesso de decriptar esses tipos de dados é bastante baixa. Tá? O que se estabelece realmente que eu estava lhe comentando ali, medidas preventivas, né? Eu brinco que quando a empresa ou uma instituição dessas investe nos parâmetros básicos aí de segurança cibernética, ela já consegue estar, pela média do mercado brasileiro, acima da média. Tá? Então, quando ela está acima da média, ela se torna um alvo mais difícil para o atacante. E provavelmente ele vai buscar um outro alvo para atacar. Tá? Então, trabalhar nessas medidas de proteção do ambiente, né? O que a gente chama de segurança higiênica, né? São as coisas básicas, né? de se ter, já ajudam sensivelmente a empresa a elevar sua postura de segurança. E realmente ter uma política toda de backups, né? A análise desses backups, eles estão íntegros, né? Testes de retorno o que a gente chama de restore, né? Restabelecer o ambiente, né? Porque não adianta a gente só testar a medida de reação no momento que está sendo atacado, né? A gente precisa treinar as equipes, treinar as tecnologias que a gente utiliza para no momento de um ataque verdadeiro, você está preparado, né, para agir da forma correta. Sim, a gente tem a Lei de Proteção Geral de Dados, né, e os governos, no caso,
município, estado, União, né, trabalham muito com os dados das pessoas, né, seja lá no GovBR ou seja numa plataforma de IPTU. Tu acha que os governos investem o suficiente em proteção de dados, em proteção de sistemas hoje? Olha, a palavra suficiente, né, em segurança cibernética é meio difícil da gente alcançar, Uhum. tá? Porque, como a gente nota, assim, os governos estão num esforço muito grande para a digitalização dos seus serviços e Sim. muitas vezes a segurança desses serviços ela não é a prioridade número um, né? Então, normalmente, isso não é uma exclusividade do governo, né? A iniciativa privada, a gente também nota um pouco disso, assim. Existe toda uma demanda dos negócios, né, para que se disponibilize aquele serviço, por exemplo, de forma digital. E muitas vezes as medidas de segurança vêm numa segunda, uma terceira fase aí dos projetos, tá? A gente ainda não tem uma cultura tão forte do que a gente chama de security by design, né? Que é assim, desde do momento do desenvolvimento desse novo negócio, desse novo serviço, segurança cibernética já está intrínseco nisso, né? Mas eu acho que é algo que o país aqui, tanto instituições privadas aí, quanto o governo, tem caminhado aí com um bom nível de desenvolvimento, né, de evolução, para buscar um melhor nível de excelência nisso. A porta mais frágil é o celular, é o PC, é o notebook? Qual é a porta mais frágil hoje quando se colocam os serviços ali? Eu te diria que o ativo em si, eu não consideraria o elo mais, né, o equipamento que a gente está comentando aqui, o elo, né, mais frágil. Tá? Ele é o meio, né, para a gente chegar. Hoje, uma das coisas, o que é considerado aí ouro para os atacantes, são o que a gente chama das credenciais. Né? Existe um mercado hoje a gente diz que a credencial de acesso é o novo perímetro, né? Porque é o certificado digital. Eu te digo assim, a tua credencial, né, ou pode ser o certificado, pode ser o teu usuário e tua senha, a forma como tu acessa algum sistema, né? Ou acessa algum ambiente. Obviamente que medidas das empresas para estabelecer acessos mais fortes, né, com tokens, com né, o que a gente chama de múltiplo fator de autenticação, ajudam muito a diminuir aí o risco de um ataque. Tá? Mas, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando das quadrilhas, né, aqui há pouco, a gente tem hoje em dia, assim como o mercado de defesa, existem as especializações, o mercado, quem ataca também tem as suas especializações, né? A gente viu esse caso da Prefeitura de Porto Alegre, que estava comentando a respeito do ataque no sistema do IPTU. O atacante, o foco dele era extrair dados sensíveis, dados que ele iria revender esses dados, né? Existem outras quadrilhas que o foco delas é conseguir criar uma base de credenciais válidas, mas não é ele que vai usar essa credencial para fazer um ataque. Ele vai vender essa credencial para que um outro atacante a utilize para acessar algum sistema sensível. Tá? O próprio ransomware, que a gente estava falando há pouco aqui, que esses ataques de encriptação de dados, existe um mercado que chega a ser até curioso, que é o ransomware as a service. Então, assim, são quadrilhas que desenvolvem o ransomware, mas elas não atacam a empresa com aquele ransomware, elas alugam o ransomware para que um outro atacante assim o faça. Então, assim, esse mercado é muito segmentado também, tá? CEO da Escuna, segmento de segurança cibernética, Gustavo Gonçalves, obrigado por sua análise aqui na Bandeirantes. Bom trabalho e até um próximo contato. Muito obrigado, um abraço a você e os seus ouvintes e bom trabalho a todos. Forte abraço. É algo cada vez mais presente, né, gente? Então, o pessoal tem que se cuidar sempre, né? Cuidar das senhas, né? Utilizar senhas longas e alternando sempre, né? Números, letras e símbolos, né? Ajuda a dificultar a vida de quem
vai tentar quebrar a sua credencial, no caso, né? E os governos têm a obrigação de investir, né? Isso é fundamental. Claro, os caras invadem a CIA, né, gente? Invadem a Casa Branca, o Pentágono e por aí afora, e ficam tentando, né? E nesses casos, então, eles ficam tentando diversas vezes, e cabe ao poder público e à iniciativa privada estabelecer os firewalls. E você tomar cuidado das suas senhas. Isso é básico e fundamental, né?